Então, sobre a aula aqui, sobre comunicações por fibra ótica, então se usa essa faixa do espectro, que está entre a luz visível e as microondas. Microondas foi o que a gente viu até agora, de meios de comunicação metálicos. Luz visível está aqui, que é a única onda eletromagnética que o nosso corpo humano percebe, né, nos olhos. E infravermelho está aqui no meio. Essa figura aqui é específica sobre mostrando os comprimentos de onda que são usados para comunicação óptica, em fibra ótica. E tem um motivo claro. Olha que interessante. Diferentes fenômenos prejudicam a propagação da onda nesses meios dielétricos, que são meios que são isolantes para baixas frequências de ondas eletromagnéticas, mas que para comprimentos de onda aqui na casa dos centenas de nanômetros até poucos micrômetros, eles são bons condutores e sofrem baixa atenuação. Vejam, por exemplo, aqui, ó, esse gráfico aqui nos justifica exatamente por que são usados esses comprimentos de onda. Vejam bem, esse gráfico aqui mostra os diferentes efeitos, desde espalhamento, que é essa curva aqui, que é um efeito em que a luz propagando por meio, ela bate nas moléculas, nos átomos daquele meio e não segue em linha reta. A não ser que seja no vácuo, o vácuo, a luz, que é uma onda eletromagnética, se propaga em linha reta, aproximadamente. Já quando tem qualquer meio ali no meio do caminho, um vidro, luz, um gás, ela bate um pouco e se dispersa. Um dos grandes efeitos que a gente vê na nossa própria atmosfera, em que a luz bate na atmosfera e se dispersa em várias direções. Senão, o céu seria como a gente enxerga o céu à noite, seria todo preto. Mas não, durante o dia o céu é claro, a gente não enxerga só o sol como uma bola, porque a luz bate na atmosfera e se propaga em várias direções. Na fibra ótica também. Então, a luz que entra numa ponta de um cabo, ela aos poucos bate nas partículas e se espalha em direções erradas e vai sendo absorvida aos poucos. E existem outros fenômenos, por exemplo, também, como, eu não botei o gráfico aqui, como a atenuação causada por alguns elementos como contaminantes de água dentro da fibra ótica. Então, esses picos aqui de atenuação são relacionados com alguns componentes específicos, como aquele radical OH, que faz parte da água oxigenada, que faz parte de outros componentes, que absorve parte da luz incidente sobre ele. Então, alguns comprimentos de onda são mais absorvidos que os outros. E se a gente observar aqui, ó, um comprimento de onda utilizado é 850 nanômetros. Se a gente puxa para o gráfico de baixo, ele é um ponto aqui com razoável mais baixa absorção de luz nesses meios elétricos, nesses cabos. Outra banda em que tem menos atenuação é lá em torno dos 1300 nanômetros. Se a gente observar, é um dos pontos mais baixos, ó, de menor absorção. Quer dizer que vai passar mais sinal e ser menos absorvido. Isso também é bom, né? E outros comprimentos de onda que são usados aqui são em torno de 1500 nanômetros a 1600 nanômetros, que também pega outra banda em que tem menos atenuação na fibra óptica. Então, diferentes padrões de fibra e protocolos diferentes utilizam, vamos dizer assim, cores diferentes de infravermelho. Apesar de a gente não enxergar, no espectro visível, diferentes comprimentos de onda a gente chama de cores diferentes. Azul tem um menor comprimento de onda, vermelho tem um comprimento de onda maior, que é bem o limite, ó, infravermelho, logo depois do vermelho. Maiores comprimentos de onda. A luz visível está do lado de cá, até em torno de 500 nanômetros. Aqui, o espectro não visível também tem, vamos dizer, cores diferentes. Mas essas cores não são visíveis ao nosso olho, né? Alguns animais até enxergam um pouco de infravermelho, mas nós não. E diferentes cores, então, são usadas para ocupar as partes em que tem menor atenuação de propagação nesses meios elétricos. Esse fenômeno que eu acabei de conversar, de explicar, que é o espalhamento, que o que justifica o fato de a gente enxergar o céu claro durante o dia, apesar de que o sol não está ali, parte da luz bate na atmosfera, nas moléculas da atmosfera, nos gases que tem ali, poeira que está na atmosfera, e reflete em direção à Terra. Então a gente enxerga partes do céu que efetivamente são pretas. Se a gente estivesse fora da atmosfera terrestre, a gente enxergaria ela preta, porque não tem nenhuma fonte de luz ali. Mas a luz do sol bate na atmosfera e entra também por fenômenos de espalhamento. E olha que interessante, o espalhamento ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quer dizer, ondas com maior comprimento de onda sofrem mais espalhamento. Desculpe, sofrem menos espalhamento.
E ondas com menor comprimento de onda, tipo o espectro do azul, sofrem mais espalhamento. Isso faz com que tenha essa gradiente de cores que, próximo do Sol aqui, maiores comprimentos de onda chegam mais para nós, então ele fica mais vermelho, e mais longe do Sol, que a gente, não olhando diretamente para ele, a gente vê mais azulado, porque chegam e são refletidos na atmosfera menores comprimentos de onda, que é mais azul. Vocês podem observar em época de maior seca que o céu inteiro fica mais vermelho, né? O fato de ser mais vermelho quer dizer que os maiores comprimentos de onda estão batendo nas partículas de poeira suspensas no ar e refletindo para dentro da atmosfera. Ó, batem em partículas de poeira suspensas e refletem para dentro da atmosfera. Apesar do Sol não estar ali, a gente enxerga um pouquinho de luz vindo dele que refletiu na atmosfera. Que loucura. Então, ainda que vocês não tenham aprendido nada sobre fibra ótica, de repente vocês vão lembrar porque o céu é azul, vocês aprenderam numa aula de telecomunicações. Lembrem disso no futuro. Porque o céu é azul. É porque o domo é pintado, professor. Ah, tá. Bom, essa teoria eu não defendo. Eu também não defendo que a Terra é plana, tá? E pra mim as vacinas funcionam, então não vamos entrar em discussão. Ai, ai. O senhor não tem os requisitos para acreditar, professor. O senhor Não. acredita na vacina, então... Mas vejam só, eu só estou explicando esses fenômenos porque também são fenômenos que causam detonação e degeneração dos sinais que trafegam dentro de uma fibra ótica. Mas uma fibra ótica é um meio confinado, então a gente vai olhar agora o que acontece dentro dela. Tá. Toda fibra óptica é constituída de um núcleo, que é um material super transparente, muito mais transparente do que qualquer vidro que a gente vai ter aqui em casa, a gente vai poder ter acesso. Uma casca, e na interface entre a casca e o núcleo, ela é altamente reflexiva. Então a luz que está ali dentro, fica ali dentro, não escapa. A não ser que tu quebre ele, e pode acontecer isso aí, se você quebrar uma fibra óptica e botar um laser visível na ponta, tem tipo um ponteiro laser mesmo, vermelho, e você consegue ver um pontinho de luz saindo. Literalmente, luz vazando. Essa fibra está perdida, pode jogar fora e começa de novo. Ela não serve mais. E externamente, e a parte mais importante dos cabos de fibra óptica são isso aqui. Capa protetora, para dar resistência mecânica para ele e para evitar que você curve demais e quebre o núcleo. Então, olha só. Aqui tem vários exemplos de ilustração de cabos de fibra óptica. Aqui tem uns com maior número de fibras, porque afinal, olha só, como a fibra, especificamente, ela é uma parte barata do cabo, a parte mais cara realmente é toda a proteção mecânica que tem em volta, vale a pena instalar cabos com múltiplas fibras dentro. Porque prevendo uma expansão futura, tudo mais, a mão de obra que tu gastou na instalação, como a fibra em si não é uma parte tão cara, vale a pena, assim, em instalação de infraestrutura, instalar cabos com mais fibras, até para ter uma reserva. Daqui a pouco uma delas falha, uma delas quebrou, algo assim. Aquele núcleo ali dentro, ele é construído de plástico, alguns tipos de plástico dopado, ou de sílica, que na sua forma mais comum a gente conhece como óxido de silício, que também é vidro. Então vocês imaginem que vocês pegarem um cabo de fibra ótica que tem uma determinada flexibilidade, ele tem vidro dentro. E como é que vocês não quebram aquele vidro que tem dentro? Exatamente, o vidro tem um diâmetro tão pequeno que ele se torna flexível. Ele também é feito com um material com razoável flexibilidade que foi dopado. E o vidro é um fluido, né, professor? Por isso também. Oi? O vidro é um fluido, né? Deixa eu Não é um sólido. O vidro no fim é um líquido, tá? Ele não é estado sólido, tá? Ok. Existe todo esse questionamento, mas a nossa impressão que a gente tem ao tocar ele parece ser sólido, né? E o mais engraçado, quando você lida com uma fibra óptica e você descasca ela, ele se torna muito fino, né? Mais fino que o fio de cabelo, só o núcleo aqui. E você pode se espetar que nem uma agulha com ele. Ele é muito perigoso. De verdade, espeta que nem uma agulha e o pior, espeta e quebra. Então tem uma série de cuidados a serem tomados ao lidar com fibra óptica. Como eu comentei, a parte externa é a parte mais importante dele, que vai dar resistência mecânica. E aí vocês vão ver diversas construções diferentes, desde os cabos mais simples como esse aqui, que é um cabo que simplesmente tem as capas protetoras aqui e um elemento de tração externo e uma capa de borracha, como cabos aqui com múltiplas camadas, em torno de uma fibra central, em torno do elemento de tração central estão as fibras propriamente ditas enroladas em capas protetoras individuais, ou vocês podem inclusive ver
exemplos de cabos aí para serem lançados em links transoceânicos com centenas de quilômetros, em que o cabo externamente é uma malha de aço super reforçada e enorme, com vários centímetros de diâmetro, e chegando lá dentro, o elemento que realmente está transmitindo o sinal são fibras com 9 micrômetros de diâmetro só, que é o que realmente nos importa. E a parte massiva, aí, mais de 99% do cabo é proteção mecânica e 1% só são realmente os condutores que vão passar nosso sinal lá dentro. Então, a proteção mecânica, que é uma parte bem importante, a gente vai comentar alguns aspectos dela aqui. Isso que vocês veem em volta, essas fibras aqui, ó, que permitem certa flexibilidade de fazer curvatura do cabo, mas permitem uma tração quase zero, porque afinal o núcleo não pode ser tracionado. Se você tentar esticar ele quebra, ele não se dilata e também não resiste. Então essas fibras são pouco elásticas, mas resistem a uma alta tração. Geralmente elas são de materiais sintéticos como o Kevlar, que é o mesmo utilizado lá em colete à prova de bala, porque ele tem uma baixíssima flexão não. Baixa densidade. Além dele ter uma baixa densidade, ele é bem leve, ele é muito mais forte que o aço, ele não é maleável, essa é a palavra, certo? Apesar de tu conseguir torcer, ele não estica. Ele é malhável. Não. Só corrigindo o termo, realmente, ele não tem flexibilidade de tração nenhuma, mas ele é maleável para que se consiga usar um cabo, né? Não é uma barra, é um cabo. Então ele tem que ser maleável, mas ele não tem que ser flexível e não aceitar tração de nenhum tipo. Por quê? Afinal, o nosso óxido de silício, nosso vidro que está lá dentro, não aceita quase nada de tração, né? E não pode ser esticado. Ao contrário de um cabo, por exemplo, um cabo metálico, um cabo de rede que você esticar, ele suporta uma certa tração porque ele se deforma, né? O metal se deforma um pouco. No caso ele não tem elasticidade, professor. Elasticidade. Elasticidade é a palavra certa, então? De repente alguém entende melhor. O certo é resistência à tração mesmo. Ele tem uma alta resistência à tração, essa é a característica dele. Mas por que tração? De contato? Quando tu puxa, não, tração de tracionar, de ter uma força puxando nas duas pontas. Isso, duas coisas empurrando são compressão, e o oposto disso, duas coisas puxando são tração. Essas fibras evitam que o cabo, ao ser tracionado, passe esforços para o núcleo, entendeu? Ao ser tracionado, puxado de um lado do outro, passa esforços para o núcleo. Essas fibras, então, elas, apesar de serem maleáveis no sentido permitirem a torção e fazer curvas. Flexão. 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 Capacidade de flexão é boa e a tração é nula, né? Não tem, ela é muito grande a capacidade de tração dela. Perfeito, é isso aí. Obrigado, Bruno. Me ajudou a esclarecer bem tu o termo. Trocou de microfone, Bruno? Ruim esse microfone, né? Eu não sei se parece que tu tá gritando no microfone, ó. Não, eu tô de certo gritando. Mas eu acho que o áudio dele é ruim também. Não, mas Pode ser. Tem cara de distorção isso da tua voz aí, cara. Parece que tá saturando de alguma forma. Mas acontece também, às vezes o tem controle automático de ganho aí e satura. A qualidade de um fonezinho multilaser que eu peguei com um Bluetooth pra facilitar o uso, mas daí para o microfone é bem ruim. Às vezes acontece. Bueno, então vocês viram a preocupação com isso aqui, né? Então vocês vão encontrar cabos de fibra tanto com essa nomenclatura, Loose Tube, que é um tubo floxo, quanto Tight Buffer, que são... A capa, ela vai imediatamente em volta dessa casca protetora. Grudado, Tight Buffer. Tight vem de apertado, né? E Loose tem a ver com floxo, que é a fibra, a casca e o núcleo ficam soltos dentro de uma capa que é realmente um caninho. E está solto ali dentro. Ela pode tanto estar solta, assim, chacoalhando literalmente, como ter um gel ali dentro, que é um gel anti-água, que evita que qualquer umidade penetre no cabo e chegue até a fibra. Olha a preocupação com umidade. Aqueles picos aqui, ó, de maior atenuação, são exatamente os picos em que aqueles radicais tipo OH, que estão presentes na água e em outros compostos, atenuam mais o sinal. Então, se você permitir que entre água ali, é fatal e ele vai aumentar muito a atenuação. Então, algumas fibras também são preenchidas, tem espaços preenchidos com uma geleia que repele a água. Isso aqui nós estamos olhando somente para um elemento, ó, uma capa de proteção em volta de um núcleo de fibra.
é aquilo lá, se a gente olhar no cabo, um desses fiozinhos, é bem fininho aqui, ó, um só deles, um desses múltiplos que estão aqui dentro. Se a gente olhar para uma estrutura inteira de um cabo com mais fibras, olha só, a gente vai poder ter isso aqui, ó, partindo de dentro para fora, o que nos interessa mesmo. A fibra, as fibras são esses pontinhos aqui dentro do cabo. Aqui em volta, a gente vai ter, nesse tipo de cabo que usa esse tipo de tubo luze, que é um tubo com folga, tem um tubo para várias fibras dentro. Os 6 vocês estão vendo aqui? São 4 tubos diferentes. Aqui no meio tem um elemento especificamente para fazer a tração do cabo. Que é um elemento, pode ser de uma fibra, pode ser de um outro material resistente à tração, pode ser até mesmo de aço. Mas que ele tem uma grande resistência à tração e durante a instalação e depois até mesmo na ancoragem de uma instalação aérea, por exemplo, é esse elemento que vai ser instalado e que vai dar resistência ao cabo. Não vão ser os outros tubos vão ficar frouxos ali e não vão sofrer esforços mecânicos. Pode ter um preenchimento aqui, não necessariamente, de espaço, só para que esses cabos fiquem distribuídos uniformemente. Entre esses cabos em volta pode ter capas intermediárias aí de enfaixamento dele. Vocês podem ver várias capas de proteção em volta, capa interna, o elemento de tração que eu já mostrei aqui externo, aquelas fibras que estão lá por fora do cabo. Então, aquelas fibras que estão lá de fora não vão permitir passar nenhuma tração para os tubos que contêm as fibras dentro. E ainda pode existir ou não um elemento específico de tração aqui. Cabos para instalação aérea e até mesmo lançamento subterrâneo, eles têm um elemento de tração separado. Já cabos para instalação interna, que vão ser lançados em calhas, em eletrodutos, em geral não tem um elemento dedicado para tração, mas mesmo assim ele tem essas fibras em volta aqui que vão evitar que esforços sejam passados da capa externa para os tubos internamente. Então tem uma enorme preocupação aí em função da grande fragilidade da fibra especificamente que está lá dentro. Ainda assim, olha só a preocupação que tem, é tão frágil a fibra ótica, ainda assim vale a pena porque ela tem um desempenho de atenuação de sinal e de largura de banda de resposta muito maior do que os cabos metálicos tipicamente. Entrando aqui em duas questões agora, olha só, dois tipos de fibras diferentes. Existem dois tipos de fibra ótica, as multimodo e as monomodo. Multimodo, ou MMF, Multimode Fiber, ou monomodo, ou Single Mode, SMF, Single Mode Fiber. As fibras multimodo, elas têm um diâmetro maior internamente, olha só, 50 micrômetros. Veja a comparação com o fio de cabelo. Essa é legal, essa comparação, olha só, um fio de cabelo e uma fibra ótica. Ela é do tamanho ou um pouquinho menor, o diâmetro, do que um fio de cabelo individual. A luz que passa lá dentro, ela entra no cabo, pode entrar com um ângulo diverso aqui de entrada, e ela vai sendo refletida internamente naquela interface entre o núcleo e a capa dela. Ela vai sendo refletida e direcionada para a maior parte da luz vai sair na outra ponta, né? Só que agora, vocês tentem lembrar aqueles fenômenos lá de reflexão que tinham em cabos metálicos, né? O que acontecia? Os componentes do sinal que eram refletidos e iam para umas pontas em aberto lá e eram refletidos de volta para dentro, eles chegavam com certo atraso, né? Isso era ruim, porque isso diminuía a largura de banda de resposta do canal, causava aquela distorção enorme lá. Algo similar acontece nesse tipo de fibra, porque o diâmetro do núcleo aqui ainda é bastante grande. Então, existem vários componentes que chegam e foram refletidos números diferentes de vezes. Portanto, elas percorreram um caminho mais ou menos longo. É equivalente àquelas réplicas lá que chegariam no cabo metálico no final. Então, apesar dessa fibra ótica ter um desempenho muito superior em largura de banda que ela passa do que os cabos metálicos, ela também sofre de uma limitação por causa disso, por causa desse fenômeno. Para a gente ter uma noção, olha a geometria desse núcleo. Esse núcleo vai ter 50 micrômetros de espessura por centenas de metros de comprimento. É um cano comprido, né? Em que a luz é refletida dentro. Essa foto aqui foi a melhor foto que eu achei mostrando essa estrutura até agora, olha só. Um cabo que tem uma capa externa, uma capa de proteção, aquela interna conforme está na ilustração, um preenchimento ali dentro de gel, a capa direta sobre a fibra, e aqui a fibra foi decapada, e só isso aqui é realmente a fibra. Dessa multimodo, porque ela é grossa, senão eu não conseguiria nem tirar foto dela mostrando o cabo e a fibra.
fibra multimodo, essa que tem essas possíveis reflexões aí. Então, os dois fenômenos que limitam a aplicação dessa fibra e que fazem com que tu não possa ter links de comprimento infinito aí, são a largura de banda e a atenuação. O principal nesse tipo de fibra aí é a largura de banda de resposta. Por quê? Elas são caracterizadas de acordo com a classe de desempenho, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, e também existe uma classe aqui intermediária que eu descobri só hoje, FDDI, de acordo com o produto entre a largura de banda vezes o comprimento, a largura de banda em megahertz e comprimento em quilômetros, ele é constante, de acordo com a categoria de desempenho. O que significa isso? Olha só, vamos olhar uma coisa aqui. Um cabo OM1, que tem uma categoria de desempenho inferior, ele tem esse produto, largura de banda vezes o comprimento, 200 MHz vezes o quilômetro. Geralmente ele é usado naquele comprimento de onda 850 nanômetros, mas olha só, o limite dele é 200 MHz vezes quilômetro. Significa que se tiver um cabo de 1 km, ele vai passar 200 MHz tranquilamente. Se eu tiver um cabo de 10 km, para que esse valor seja constante, um cabo de 10 km eu vou ter que pegar, já que isso aqui é constante, 200, comprimento 10 km, divide 200 por 10 km, eu vou ter só em torno de 10 MHz de largura de banda. É lógico para vocês esse cálculo? Faz sentido para vocês esse cálculo como eu descrevi? Olha só. A característica do cabo é o produto entre largura de banda vezes comprimento. Um cabo de melhor categoria... Sim, faz sentido, sim. Um cabo de melhor categoria tem maior produto. Então quer dizer que eu posso ter um link mais longo, muito mais longo, com uma largura de banda menor, perfeito. Ou eu posso ter um link mais curto e usar uma frequência super mais alta de sinal lá dentro. Olha só, o AM4 tem uma largura de banda 3.500 MHz vezes quilômetro. Enquanto que esse OM1 tem 200. Dá uma relação aí de 17 vezes, em torno disso. Bom, os cabos são especificados então de acordo com o comprimento de onda e, desculpe, com a largura de banda, com essa constante de comprimento de onda, comprimento do meio de comunicação e largura de banda. Constante. Além do mais, olhem bem, esses cabos também especificam qual o comprimento de onda de luz em que isso foi avaliado. 850 nanômetros, né? Vamos ver lá em cima? 850 nanômetros é aquela primeira banda, ó, que pega uma faixa aqui, em que a atenuação é pequena, em torno daqui, ó. 850 nanômetros, então. Se eu uso um transmissor e um receptor em 850 nanômetros, eu posso usar um cabo que foi otimizado para outra banda? Olha, até pode, mas não é o correto. Provavelmente isso aqui não vai atingir o desempenho nominal conforme especificado. Então, professor? Sim. No caso, se tu usar com um comprimento maior de onda, eu acho que daria. Eu acho que não pode ser ao contrário. Tipo, um cabo que foi feito para, sei lá, 1.500 nanômetros, e tu usar uma frequência de comprimento de onda menor, tipo 850, aí pode dar problema. Por causa que eu acredito que seja a questão da reflexão, não dar ângulos muito intensos, né, na hora de refletir, porque se a onda é maior, ele vai manter mais linear o fluxo da luz, no meu ponto de vista, pelo menos. Cara, isso pode ser uma análise que faz um pouco de sentido, mas eu não vou ter que confirmar nem negar ela, tá? Eu concordo que parece fazer sentido, mas olha só, uma vez que a fibra foi caracterizada por aquele comprimento de onda, e dá aquele desempenho naquele comprimento de onda, não pode assumir que ela tem o mesmo desempenho em outras bandas, tá? Em outros comprimentos de onda. Em geral, olha só, sim, entendi. Nós vamos ver lá a seguir, é que assim, escolhendo um protocolo de comunicação, vai ter atrelado qual o tipo de cabo que tem que ser utilizado de acordo com o comprimento do link de comunicação que você quer, né? E também as interfaces de rede nas duas pontas vão ter que ser compatíveis com o mesmo comprimento de onda. Ok? Fazem parte da escolha. Tem que sempre casar as coisas. As interfaces de redes nas duas pontas, ou os transceivers que a gente vai ver adiante ali, que são os equipamentos que ligam os cabos de fibra ótica, eles têm que ter, ao mesmo tempo, os dois lados, os mesmos comprimentos de onda e também ter um cabo com desempenho suficiente aqui, de acordo com o comprimento do cabo que tu vai ligar. Eu não quero dizer que está completamente errada essa tua análise aí, mas não é tão simples assim. Os fenômenos que afetam eles são muito diferentes, tá? Sim, não, acredito.
Olha, se vocês entenderam aqui o que é uma fibra multimodo, agora de repente fica mais claro quando eu fazer a comparação com a monomodo. Uma fibra monomodo, ela tem um diâmetro muito menor. Essa aqui, olha só, 9 micrômetros. 9/125 significa que a primeira capa externa tem 125 micrômetros de diâmetro. E a fibra em si, o núcleo, tem 9 micrômetros de diâmetro. Se a gente olhar essas aqui de cima, as fibras são 62,5 micrômetros ou 50 micrômetros. Que é isso aqui mesmo, ó, a fibra. É o diâmetro delas. A capa externa tem 125 micrômetros, um pouquinho mais. As fibras monomodo, elas têm o mesmo diâmetro mais ou menos da capa externa, mas internamente elas são muito menores. O fato de elas serem muito menores faz com que aquele efeito lá dos múltiplos raios se propagando, esse aqui, seja praticamente anulado. E a propagação numa fibra multimodo, ela é basicamente de um raio só direto, não tem essas reflexões. Isso aqui é uma figura que compara os dois modos, ó, monomodo e multimodo. Multimodo tem essas diversas reflexões, ó, da luz batendo, indo e voltando. E causa que cheguem várias réplicas na saída. E a monomodo, então, basicamente passa um raio só direto. E essa fibra também ela é dopada de uma certa forma. Não é simplesmente um vidro uniforme. Ele tem composições químicas nas bordas levemente diferentes do que no centro, para que, caso esse raio de luz ele se desloque um pouquinho para cima, e seja, ou numa curva também, vai tender a ir mais em direção à borda, ela seja por meio de difração da luz, levemente direcionado para dentro, para estar sempre no centro. Tipo uma lente, professor, interna. Exatamente. A composição química dela varia levemente para ela se comportar como se fosse levemente uma lente. Isso aí. Na fibras multimodo isso também acontece, mas pelo diâmetro ser muito maior, acontecem essas reflexões realmente e múltiplos raios chegam no destino. Elas também podem ter esse efeito de que índice de difração, se não me engano é graduado aqui, diferente, que à medida que esses raios vão chegando perto da borda, antes de efetivamente atingir a interface com a casca, eles são levemente curvados para baixo, mas muito levemente. Acabam que de qualquer forma chegam várias réplicas. Mas vocês viram a diferença dos dois, né? Essa constante nas fibras monomodo, essa constante de produto entre largura de banda e comprimento, ela é tão grande que é quase irrelevante. Dá pra dizer que a largura de banda dos sinais ali dentro, ela é, meu Deus, quase infinita. Mas aí ele fica limitado por outro fenômeno, que é a atenuação sofrida pelo sinal. Nesse caso, as fibras monomodo, elas têm limitação do desempenho pela atenuação do sinal, que é medida em dB por quilômetro. Aqui vocês têm dois exemplos de fibras, OS1 e OS2. Mas eu sei que existem outras classes de fibras também, que eu não vou entrar em detalhes aqui, podem ter atenuações menores. Olhem bem, essas daqui estão caracterizadas em 1550 nanômetros, que é uma outra banda daquelas comprimentos de onda lá, né? Só que a largura de banda é muito grande e o que limita é o transmissor transmite uma certa potência de sinal e o receptor tem uma potência mínima que ele tem que receber para conseguir diferenciar com certeza os níveis lógicos no receptor. Então, é limitado pela quanto o cabo atenua por quilômetro. A gente vai pegar o comprimento do link e multiplicar pela atenuação em dB por quilômetro e consegue descobrir então qual a potência recebida. E a atenuação sofrida pelo sinal. Quando a gente comenta sobre estruturas de rede ópticas, então, a gente basicamente pode falar de redes ativas e passivas. Redes ativas é o mais direto que a gente possa imaginar, olha só. De uma origem aqui, existe fibra óptica numa fibra que é um transmissor, outra fibra provavelmente seja o receptor, no sentido contrário. E aqui existe um receptor óptico que vai converter para um nível elétrico, vai ser processado lá num dispositivo de processamento de sinal, um DSP lá, ou um switch, ou algo que seja. E se eu for continuar usando fibra óptica até um terminal óptico, um cliente, ela vai ser convertida de volta para um meio óptico e vai ser transmitida em outra fibra. Isso é uma rede ativa. Geralmente ela é utilizada ponto a ponto. Quer dizer, daqui para cá é só um ponto a um ponto a comunicação. Esses aqui também é um ponto a um ponto a comunicação, porque tem um switch no meio que deixa de ser um sinal óptico e volta a ser um sinal elétrico processado aqui dentro. Tem uma isolação completa entre os clientes, porque eles não compartilham nada aqui. Cada um tem uma fibra óptica separada completamente.
A taxa de dados de comunicação é independente por cliente também. E comporta uma maior quantidade de dispositivos ativos aqui. E olhem as distâncias estimadas também. Pode chegar até 20 km, pode chegar até 70 km de distância entre um e outro. É uma rede ativa porque ela necessita um dispositivo ativo aqui no meio do caminho para separar, para gerenciar isso. Converter de fibra para o meio elétrico, converter de volta para fibra. É o mais, se a gente for olhar, o mais direto, se a gente se imaginar. Toda vez que a gente for processar, a gente transforma um sinal elétrico e segue em diante. As redes passivas, olha só, em contraste com aquelas ativas lá, geralmente elas são ligadas a esse conceito de Fiber to the Home, que é a fibra ótica até em casa. Elas, por uma questão econômica até mesmo, elas usam esses splitters ou esses divisores de sinal em domínio ótico. O que significa isso? Não precisa ter um elemento ativo aqui no meio, não precisa ter um switch aqui no meio. Mas como é que funciona isso então? Olha só, os diversos clientes recebem um sinal óptico aqui, que é a mesma fibra, do mesmo diâmetro, mesmas características que vem lá do servidor, do Optical Line Terminator aqui, ó. Da mesma forma que lá de cima. Tem um cara aqui na ponta. Mas ele transmite sinais para cá, e esses sinais são simplesmente multiplexados ou abertos, literalmente. Parte da potência do sinal é jogada para um cliente, parte da potência do sinal para outro, parte para outro e parte para outro. Não é um dispositivo ativo. Pelo contrário, é um dispositivo passivo super simples. Um divisor. Tem uma questão. A potência do sinal aqui vai ser dividida para os outros, então chega menos potência em cada um. Mas beleza, se for calculado corretamente, essas distâncias e atenuações, todo mundo vai ter um nível de qualidade e vai receber dados com desempenho previsto. O que é um splitter daqueles ali? É simplesmente isso aqui, ó. É um cabo que numa entrada entra o sinal que vem lá do provedor e divide para vários outros. Vocês vão me perguntar agora, tá? Mas o que adianta então ter transmissão num sentido só? Todas as nossas formas de comunicação, todas as redes de comunicação que a gente vê tem transmissão nos dois sentidos, né? Como é que funciona isso aí? Ali já... E aí, Marcos? Aí eu não sei, professor. Não, ele deve transmitir no outro sentido também, né? De alguma maneira. Sim, mas olha só, para tornar o negócio mais econômico, evitar mais dispositivos na rede, simplificar, tem simplesmente um splitter lá no meio, que divide o sinal para um lugar ou outro. Agora, tudo que esse cara transmitir vai chegar para todo mundo. Tudo que o servidor lá transmitir, chega para todos os clientes daquela região, né? Sim. É parecido com TV a cabo, né? TV a cabo também, todos os clientes da região usam o mesmo Mas aí tu precisa meio. pra internet, por exemplo, né? TV a cabo tu não envia nada, geralmente, só recebe. Aí pra internet tu teria que receber e enviar. Isso aí, para comunicação bidirecional. Como é que se faz isso, em geral, nessas fibras para tornar até mais barato? Uma mesma fibra óptica se transmite num comprimento de onda, seja lá 1500 nanômetros, todo mundo recebe, só que os dispositivos lá na entrada o roteador, lá que com suporte à fibra óptica, ele identifica tarefa equivalente lá à camada de enlace que a gente vê em rede de comunicação e só aceita e passa para dentro o que realmente foi endereçado para ele. Quer dizer que pode ser enviados os dados todos como se fosse um broadcast, só que eles vão ser filtrados nos modems, no receptor lá, para só manter aquilo que eles realmente é direcionado para aquele usuário. Professor, então, perdão interromper, como fossem cores? Não, é um comprimento de onda só, é uma cor só, transmitida. Tá, todo mas aí mundo recebe ela. Sabem que, por exemplo, o cliente A ali não vai receber a mesma coisa que o cliente B. Isso, olha só, essa seleção não é feita em nível físico, no sinal, no comprimento de onda, na cor. É feito depois de desencapsulados os dados. Olha só, se aqui é transmitido 1 gigabit por segundo, todo mundo aqui é capaz de processar 1 gigabit por segundo. Só que eles olham o conteúdo do pacote e olham se o endereço do pacote é aquele cliente ou não. E aí descartam os que não são para eles, entendeu? Entendi. Todo mundo... professor, então é um desperdício de potência no envio? Olha, pode considerar um desperdício. Mas olha só, a nossa radiodifusão e difusão em televisão não é um desperdício, tu não transmite para todos os lados. Apesar de não ter uma televisão em todos os lugares, o sinal chega onde não precisaria. De alguma forma similar, o sinal chega onde não precisaria. Mas o dispositivo na entrada aqui descarta o que não é para ele. Nós estamos olhando só para esse sentido de comunicação, né?
Ele Uhum. usa Mas um assim, determinado só comprimento porque de onda aqui. o que Vamos eu chamar tava isso aqui de colocando. downlink, que é o download mesmo, né? Então, todo mundo compartilha, mas olha só. Vamos dizer que esse cara aqui, que é uma velocidade razoável aí para um link de comunicação, suporta 1 gigabit por segundo em download. Cada um desses aqui vai poder ter uma fração disso, porque se ele está transmitindo 1 gigabit, se esse aqui assinou um plano de 100 megabits, esse aqui assinou de 100 megabits e outro aqui de 50, isso é controlado via software lá na central. Mas isso aqui excede muito o que cada um individualmente precisaria, né? Então, tudo bem. Sim. Não causa perda de desempenho para eles, porque aqui excede muito e é possível fazer essa multiplexação. Como é que é feita a resposta, então? Cada um desses clientes aqui eles têm aparelhos iguais, todo mundo tem o mesmo tipo de modem. Eles transmitem num outro comprimento de onda de uplink. Só que nesse caso, se dois transmitirem simultaneamente, vai passar pelo splitter e vai chegar sinais misturados aqui, né? Que não podem ser separados depois de misturados uma vez. Então o que acontece? Eles transmitem, mas eles têm um protocolo em que eles são sincronizados para não transmitir simultaneamente, não causar conflito ou não causar colisão de transmissões no sentido contrário. O downlink, todo mundo envia no mesmo comprimento de onda de downlink, que só ele envia, só o servidor envia. O uplink, existe uma lógica de controle que cada cliente só fala uma vez. Inclusive, se vocês forem olhar, olhem nos contratos aí, ou nos pacotes de serviço oferecidos por várias operadoras de fibra ótica. Em geral, o downlink tem uma velocidade máxima muito maior do que o uplink, porque é o que a gente faz no dia a dia. No dia a dia, a gente quer muito mais receber conteúdo do que enviar. Então, as redes de fibra ótica domésticas têm velocidades diferentes de downlink e de uplink. Mas também, a capacidade de uplink deve ser parecida com aquele 1 gigabit de downlink que todo mundo compartilha. Então, se todos eles estiverem sincronizados com o mesmo protocolo e responderem corretamente, vai ocorrer a multiplexação no sentido contrário também. Vai ter uma comunicação em alta velocidade, só que dividida entre os diversos usuários da rede. E mais importante, se economiza um monte de dispositivos ativos no meio do caminho aqui. Certo? Isso aí, então, usa uma cor para download e outra cor para upload. Esse tipo de rede, Passive Optical Network, ou PON, é bastante comum. Se usa bastante, por essa questão econômica mesmo. E olha só, para que a gente iria instalar uma fibra ótica para cada usuário, uma fibra dedicada para cada usuário, que viesse lá da central, uma só para ele, outra só para ele, se eles não vão querer um serviço que utilize todo o desempenho de um link de fibra ótica de 1 ou mais gigabits por segundo. Então isso aqui economicamente é bastante interessante. Professor, Sim. no caso ali, se eu fosse, tipo, fazer streamar e fazer aquelas coisas, eu teria que falar com a empresa de telefone, de internet para mim ter um uplink maior. É possível que de repente para alguma aplicação você vai precisar de um uplink maior. Mas eu acho que a proporção deve ser tipo 5 para 1. Se tu faz o download de 50 megabits, tu pode fazer o upload de 10 megabits por segundo, algo assim. Às vezes pode ser menos, né? Mas a maior parte dos usuários residenciais, para nosso tipo de aplicação, a gente não quer um uplink tão alto, a gente não exige isso. A gente consome muito mais do que produz, né? Isso aí. Eu instalei recentemente aqui a fibra, aí eu acompanhei o cara, ele faz o teste do ganho, até é de 7 a 25 dB de perda, né, de sinal, que ele tem para entregar o serviço. E tava falando do... O que vocês estão falando agora mesmo do down e up, né? Sim. O serviço fornece uma rede de 2G e 5G, eu não sei bem como é que é essa divisão. Aí o prometido era 200 mega, né, na rede. Aí o celular só suporta no 2G, é só 50 mega. Daí já perdeu 4 vezes a promessa aí, né? Aí só que dá 50 mega no download e 50 mega no upload. Ele fez o teste ali rápido. Tá, agora eu posso te afirmar um negócio. Olha só, isso aqui é retomar o conteúdo lá de rede de comunicação. Conteúdo que você já deve ter tido lá, alguma coisa. Provavelmente esses modems aqui, até a interface deles, eles suportam a velocidade realmente nominal. Só que a tua rede interna aqui talvez não suporte. Tanto o cabeamento, se não for gigabit, não vai suportar, como se no celular tu usa só Wi-Fi, né? O celular só usa Wi-Fi. A Wi-Fi,
a variação B e G, se não estou enganado, B e G, ou BG e N também, elas suportam até 54 megabits só. Então no celular tu não vai conseguir usar mais do que os 54 megabits por uma limitação interna na rede da tua própria casa. Mas se tu conectar um computador que tem um cabo de rede diretamente, um computador com uma interface gigabit, direto naquele modem ali, e testar, tu muito provavelmente vai atingir os 200 MB nominal que eles têm. Sim, provavelmente. É uma questão de tecnologia do aparelho, porque tem aparelho que ele testou no aparelho dele, ele conseguia no celular nessa 5G, que é a divisão que tem 2G e 5, fica duas redes aparecendo. Aí uma só pega em alguns aparelhos e a 5G, né, e a 2G pega no geral daí. Aí no 5G esse ele mediu no celular e deu 200 MB. Mas daí o celular tem que ser compatível com essa rede 5G. Entendi, 5G e 2G. Não confunda isso aí com rede de telefonia celular. Não é sim. Rede 3G, 4G, 5G. Não confundam, tá? São coisas diferentes. Isso aí tem a ver sim com o meio de comunicação usado no Wi-Fi, que se refere a 2.4 GHz. A banda de 2.4 GHz é ocupada, que são os mais antigos e que são altamente difundidos. Todos os celulares basicamente suportam. E existe uma banda de frequências também em torno de 5 GHz. Tá? Só para não ter a dúvida de confundir com rede de telefonia. Essa banda em torno de 5 GHz tem canais mais largos e tem menos dispositivos usando, então ela também permite uma taxa de dados mais alta. Isso tem a ver com a tua rede interna da tua casa, realmente suportar ou não suportar isso aí. Sim, no caso o aparelho, né? O hardware, né? Do celular. O roteador interno da tua rede. Não quer dizer que aquele modem que tem na entrada lá que a operadora forneceu não suporta a velocidade máxima, tá? Mas o roteador é o próprio modem, né? Ok. É o modem e o roteador. Tá, ok. Aí ele fornece, só que daí o meu celular tem que ter a tecnologia para suportar os 5 GB, né? E daí ele não tem. Daí ele só pega na rede do 2.4. Certo. É possível sim. Mas aí é uma limitação da rede interna. Não quer dizer que essa rede de fibra ótica aqui fora tenha melhor desempenho. Até porque tu provou, né, pelo outro que funciona. O meu computador também. Meu computador só suporta pelo Wi-Fi até 54 megabits. Mas eu estou ligando ele pelo cabo de rede por ser mais confiável, até para não ficar caindo a conexão no meio, e aí ele suporta 100 megabits. Porque o roteador que eu tenho em casa é 100 megabits. Mas vocês viram a diferença entre a necessidade de dispositivo ativo ou só passivo? Com a fibra ótica comporta taxas de dados muito maiores do que cada usuário individualmente quer. Pode-se fazer essas redes passivas e economizar em equipamentos ativos no meio do caminho, que é muito mais barata a instalação, né? Uma dúvida. Ativo seria amplificadores, filtros, essas coisas, e multiplexadores, tudo eletrônico? Sim, eletrônicos que realmente convertem de sinais ópticos para níveis elétricos, podem processar ou não, ou amplificar, e geram sinais ópticos depois no outro lado de novo. Isso são dispositivos que são bem mais complexos do que um dispositivo passivo como esse aqui, que é um splitter. Sim. Aí. Esse aí ele só divide mesmo o sinal, ele reflete para vários pontos. Isso, divide a potência do sinal para vários pontos diferentes e no sentido, ele opera nos dois sentidos, né? Então, a potência do sinal é dividida, que vai do servidor para cada um, e as respostas aqui, os pulsos vão só para o servidor direto, né? Sim. Só que eles têm que se combinar e ter essa sincronia para que não transmitam simultaneamente as respostas. Sim. Beleza. Olha só, nós falamos umas coisas bem gerais nesses dois tipos de estrutura. Quando a gente fala em protocolos de comunicação, olha só, eu vou abrir aqui uma página genérica que fala sobre o protocolo Ethernet, que são variações de acesso à rede. A gente vai ver aqui que os protocolos com taxas de dados mais baixas e que são geralmente mais antigos, usavam desde cabos metálicos ou cabos coaxiais, ou cabos metálicos mesmo com aqueles múltiplos condutores, aquele conector RJ45 que a gente conhece, por exemplo. E, descendo aqui nessa tabela gigante, começam as tecnologias baseadas em fibra ótica. O que é interessante para nós analisar aqui nessas tabelas, olha só, é que para cada protocolo específico que for escolhido, vão ter interfaces de rede nos dispositivos que tem que ser compatível com aquele protocolo. Já tem aqui a distância máxima que ele suporta e o tipo de cabo utilizado. Esses RG são tipicamente cabos coaxiais. Mas descendo lá embaixo, olha só, vamos entrar em fibra ótica. Esses cabos, os primeiros aqui, que eram protocolos de internet de 10 megabits, utilizavam aquele tipo de fibra lá, FDDI.
que é uma classe bem baixa de desempenho, de fibra multimodo. Eu vou focar direto nos que tem mais probabilidade de a gente enxergar aqui, que são esses protocolos aqui que utilizam Fast Ethernet a partir de 100 megabits por segundo, por isso todo mundo começa com 100. E o base alguma coisa diz que tipo de meio físico. Base T, todos têm a ver, todas as variações de T têm a ver com cabo metálico. Por isso mesmo os conectores são 8P, 8C, que é o conhecido como RJ45. Quase todos os computadores que têm porta Ethernet tipo RJ45 ou 8P, 8C suportam alguns desses padrões do sem base T, sem base alguma coisa, sem base TX, por exemplo. Esse aqui é o mais popular de todos, sem base TX, e basicamente todos os computadores que tiverem internet sem vão suportar esse protocolo aqui. Os cabos dele requerem só cabos tipo categoria 5E, não está descrito explicitamente aqui, né? Mas algum deles aqui ó, suporta, por exemplo, cabo categoria 3. Mas esse protocolo aqui está bastante em desuso, então não se instala novamente ele. Com velocidade equivalente, olha só, mesma instalação de fibra ótica, sem base FX, SX, BX ou LX. Isso tem a ver com as diferentes categorias de desempenho requeridos pelos cabos. Esse aqui, ó, base FX, usa aqueles cabos de categoria bem multimodo bem inferior, FDDI. Já esse aqui, que suporta a mesma taxa de dados, SX, BX ou LX, são para cabos de... Eu não tenho certeza agora dizer claramente se é para fibra ótica monomodo ou multimodo, mas acredito que esse aqui seja monomodo. E quando a gente for pensar nisso aí, a gente tem que olhar aqui qual o alcance que cada um deles permite. Eu peguei o exemplo LX, tá? Sem base LX, até 10 km com fibra multimodo. Monomodo, desculpe. Single mode, aqui. Então, olha, quando vocês forem especificar ou procurar a compatibilidade entre componentes, primeiro se busca pelo protocolo que atinge a taxa de dados e a distância de comunicação que você quer. A partir disso se define então as interfaces de rede que têm que ser adquiridas e o tipo de fibra que vai no meio do caminho. Então não se começa a especificação por escolher o tipo de fibra. Você começa pela distância de comunicação, que aqui é bastante crítica, né? Dezenas de quilômetros. Tem algumas até que suportam acho que centenas de quilômetros aqui. Mas, quanto maior a taxa de dados, menos opções que a gente tem usando base metálica. Ó, de 1 gigabit por segundo, 1000, 1 gigabit, base T. Só tem 3 variações de base T. T, T1 e TX. Basicamente todo mundo aqui é T, se eu não estou enganado. E eles suportam cabos então a partir de categoria 5 e 5E. Metálico. Fibra ótica agora também tem variações S, L, B e outras diversas aqui embaixo. Cada uma delas vai requerir que as interfaces de rede sejam compatíveis especificamente com aquele protocolo nos dois lados. E as fibras, eu não tenho aqui descrito na tabela, mas se eu abrir individualmente um deles, pegando o exemplo SX, a SX tem alcance de até 220 metros, com fibra 62,5 micrômetros, que é aquela fibra multimodo que a gente viu lá. Se a gente pegar as de baixo lá, tipo a LX, ela suporta até 5 km, só que ela já é a fibra monomodo de 10 micrômetros de diâmetro do núcleo. Outras fibras estendidas aqui, ó. Deixa eu achar uma outra que eu já peguei aqui, se não me engano é EX. Aqui. Até 40 km de distância com fibra monomodo também do mesmo tipo. Então não existem escolhas separadas aí. Cada tipo de fibra pode ser utilizada numa combinação de protocolos, porque são as interfaces de rede que implementam protocolos. E o que vai no meio do caminho tem que ser compatível com aqueles protocolos. A gente estuda todos os fenômenos que tem por trás da propagação da fibra, todos os cuidados que tem, instalação, conectorização e tudo mais, mas tudo tem que ser em torno de protocolos específicos aqui. Para vocês entenderem o caminho das coisas, entendem? Escolhe o protocolo, aí daí deriva o tipo de fibra, e a gente vai ver nas aulas seguintes lá como é que se calcula a atenuação que é suportada num determinado caminho. Mas os protocolos dão um limite máximo, ó, 40 km de distância, BX 10 km de distância, 1 gigabit, e aí tem outros diversos aí. Essas distâncias de comunicação podem ser expandidas com repetidores no meio do caminho, né? Sem dúvida nenhuma. Se vocês observarem aqui, eu acho que 2 gigabits ainda tem cabo tipo T, metálico. Mas a partir de 10 gigabits, só tem uma opção de
duas opções de protocolo em 10 gigabits aqui, metálico. O resto tudo já é baseado em cabo de fibra ótica monomodo, para conseguir atingir esse nível de desempenho. Eu deixei então esse ponto especificamente aqui, uma tabela de protocolos, porque é uma coisa bastante dinâmica que com o tempo vão trocando. Mas entendo que a especificação utilização de cada tipo de meio de comunicação passa por filtragem do protocolo que vai ser utilizado, distância máxima e taxa de dados requerida para selecionar o protocolo. Agora aqui embaixo eu trago mais questões informativas assim. Eu sei que o curso de vocês não é exatamente só focado em telecomunicações, mas vocês têm que ter uma ideia genérica das coisas, né? Mais abrangente do que só eletrônica. Ou eletrônica de potência. Os conectores, os dois tipos principais que vocês encontram por aí, são tipo LC e SC. Se a gente olhar bem de perto, eles têm esse formato aqui, ó. SC é um pouquinho maior, é quase quadrado, e LC é bastante menor. Ali embaixo tem ilustrações de cada um deles. Eles não são compatíveis entre si, nenhum desses tipos. E esses dois tipos aqui, FC e ST, são mais antigos e apesar disso eles têm uma travinha aqui, geralmente metálica essa ponta dele. Mas não importa o tipo de conector, aqui dentro pode ter o mesmo tipo de fibra ótica, o núcleo dele, independente do tipo de conector. Então, olhar para o conector não quer dizer que é compatível com um dispositivo ou com outro. Você tem que observar especificamente qual o diâmetro da fibra ótica que está lá dentro, além do formato do conector. Então, vocês veem que são coisas separadas, né? Naquela tabela que a gente olhou há pouco aqui, dos protocolos, existem quais os tipos de conectores mais comuns utilizados, olha só. Tem uma coluna específica para isso, ó. Toda vez que falar em fibra ótica, tem um conector lá. Ó, mais comumente ele usa o ST, mais comumente o ST também. Protocolos mais antigos, né? Protocolos mais recentes aqui, 1 gigabit, usam o SC e o LC, como eu comentei. Provavelmente os protocolos de mais avançados lá usam só LC. Ah, LC e SC também. Seguindo para baixo os outros protocolos, mas vejam, esses são os dois mais comuns. Mas eles não são intercambiáveis, até porque podem ter fibras multimodo ou monomodo ou diâmetros diferentes, independente do tipo de conector. Aqui eu só mostro aqui que existe uma família de conectores e que nem sempre os LC, que tem a mesma cara aqui na ponta, são completamente compatíveis. Ó. Existem cabos simplex, que é uma fibra em cada cabo, ou duplex, que já vêm organizados de forma que já preveem que os sistemas têm uma fibra para transmitir dados e outra para receber. Então ele já vem organizado em pares, e o conector mesmo tem um par já. Praticamente todos os sistemas de fibra ótica, a não ser aquele tipo de fibra passiva lá, que reaproveita uma fibra para transmitir num sentido e outro comprimento de onda no outro, todos os outros sistemas vão ter duas fibras óticas, uma dedicada à transmissão e outra à recepção. E que no meio do caminho tem que ser trocadas, né? Entre um dispositivo e outro. Para que o TX de um chegue no RX do outro e vice-versa. Mas então tem várias variações do cabo LC aí, tanto simplex como duplex, e outras coisas que parecem LC, mas tem que tomar cuidado que eles podem não ser perfeitamente compatíveis. Como é que a gente faz a interface então em uma rede qualquer para fibra ótica? Aqui tem um dispositivo bem simples que eu descrevo lá embaixo, mais em detalhes, que é um simples conversor entre um lado entra um cabo metálico, que qualquer switch, qualquer dispositivo tem uma interface, geralmente Ethernet metálica, e do outro lado ele tem um slot chamado SFP. Esse slot SFP também existem switches dedicados para isso. Mas para que serve esse slot aqui? Ele não tem nada aqui dentro, ele não tem nenhum eletrônico, nenhuma ótica aqui dentro. Ele tem um espaço para se encaixar um módulo, geralmente é conhecido como GBIC. E esse módulo depende do protocolo que foi selecionado. Se a gente for dar um zoom bem aqui em cima, dá para ler aqui, ó, 1000 base BX. Esse aqui, 1000 base, parece SX para mim. Mas então, como existe aquela grande variedade de tipos de protocolos de comunicação para a rede de fibra ótica, mais do que metálica, ó, só para gigabit existe uma dezena de variações diferentes. Para diferentes aplicações, que vão dar diferentes distâncias máximas. Apesar da mesma taxa de dados, todo mundo 1000, tem diferentes distâncias que suportam. Eles têm características bem diferentes. Então, em geral, os dispositivos que tem esse slot SFP, você vai comprar separado um módulozinho para encaixar ali dentro, um padrão comercial, para aquele protocolo, se você vai ter uma distância maior ou menor de comunicação, e com o conector na ponta, com o que você quer também.
esse slot SFP tem um tamanho certo para encaixar 2 LC aqui dentro. Um TX e um RX, né? Como vocês veem aqui na ilustração. Então aqui se encaixam 2 conectores para 2 fibras. O mais comum nesse caso é o LC, porque tem um tamanho físico limitado aqui. Mas vocês podem encontrar também dispositivos, aqui ó, um outro switch que já tem aquele slot SFP, na qual você pode encaixar diversos módulos lá, adquiridos separadamente de acordo com os protocolos. Aqui ele tem um cabo, ó, inclusive 2 conectores LC ligados no módulo que já foi instalado e 2 conectores tipo SC, que são maiores na outra ponta. Não quer dizer que conectores diferentes têm uma fibra diferente, mesmo tipo de fibra lá dentro. Um cordão óptico que tem conectores diferentes nas duas pontas. E o outro exemplo que eu falei aqui, ó, que já tem direto conectores SC, ó, que são maiores do que aqueles LC, é um conversor de mídia, como o primeiro exemplo que eu tinha em cima, que aqui aparece ele ligado. Ó. De um lado a gente liga um cabo de rede, que, olhando aqui, um lado ele tem o protocolo 10 ou 100 base TX, cabo metálico. Só essa capinha aqui, eu tirei um print dela e inverti para ficar mais fácil de ler. E outra interface aqui, você vai botar 2 fibras ópticas que vai suportar o padrão 100 base FX. Ah, 100 base FX, vamos consultar a tabela lá em cima. 100 base FX. Padrão 100 base FX. Deixa eu ver se eu encontro ele nessa tabela. 100 base TX. Ah, justamente aquele ali que não tá listado nessa tabela. Mas a gente deve conseguir encontrar a especificação dele em outro local, porque aí isso aí vai delimitar qual a distância máxima que eu posso conectar, qual o comprimento máximo de um cabo óptico daqui até o outro conversor de mídia que vai estar na outra ponta do link de comunicação. Para converter de 100 base FX para outro padrão metálico, ou que seja, eu posso ter um lado um conversor de mídia desse tipo e do outro lado um switch com daqueles módulos aqui. Basta que os dois lados tenham o mesmo protocolo e que eu respeite o comprimento máximo de link que aquele protocolo suporta. Não tem, então, nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Baseado nos protocolos e distância de comunicação que cada um suporta, adquirir essas interfaces dos dois lados, que podem ser tanto esses módulozinhos aqui, GBIC, conectados em slots específicos, ou então conversores inteiros, que são módulozinhos completos, e vai funcionar. Preocupações agora diferenciadas aqui com procedimentos de manutenção, emenda e conectorização. Em função das realmente dimensões muito pequenas dos cabos de fibra óptica, isso aqui são fotos do núcleo de fibra que está lá dentro daquele... São fotos tomadas isso aqui, ó. Daqui da ponta da fibra óptica, aquele ponto mais escuro é o centro aqui e o resto é a casca em volta. A casca tem em torno de 125 micrômetros lá e o núcleo tamanhos diversos. Mas olhando isso aqui no microscópio, que são dispositivos para observar realmente o ponto da fibra óptica, isso aqui é algo que a olho nu parece limpo. E vocês podem imaginar que se eu botar 2 conectores um contra o outro ou conectar isso na interface no dispositivo, essa sujeira que está aqui vai causar perda de potência de sinal, né? Isso aqui, olha só a quantidade de sujeira que tem aqui. Esse aqui então, ele está, além de sujo aqui, ele está riscado, né? Esse aqui nem se fala, a sujeira que tem em volta. São exemplos de pontas de conectores sujas. Isso a olho nu não se enxerga, não se percebe isso aqui. Isso aqui é um exemplo de uma imagem tomada quando ele está absolutamente limpo. Basicamente a gente está olhando para uma fibra transparente lá na outra ponta, a gente pode enxergar ela. E professor? Sim. No caso, por isso que tu tem que ter aqueles equipamentos lá, porque se tu fizer um corte ali vai ficar cheio de ranhuras e essas coisas, já também interferia? Olha só, isso aqui eu não falei nem do procedimento de emenda e tudo mais de fibra, eu estou falando só de olhar na ponta dos conectores. Isso aqui é observado na ponta desses conectores aqui, ó. Olhando a ponta deles. Conectores. Já são os conectores, já é uma coisa de dimensões maiores. Mas o núcleo da fibra é do mesmo tamanho, né? Isso aqui é olhando as pontas dos conectores. Então tem uma grande preocupação, olha só. No momento de fazer uma instalação, até mesmo que você já tenha uma instalação feita, você desconectou fora e encostou o dedo nele, tá sujo. Falou perto dele, já pode ter respingado saliva, já pode estar sujo ali. Você já não vai garantir o mesmo desempenho que tinha antes. Então, toda vez que você for conectar ou desconectar, devem ser limpos os dois lados. Tanto o lado do conector,
com um certo procedimento, quanto a entrada aqui, ó, essa entrada aqui também deve ser limpa. Porque se tiver um grãozinho de areia ali, você vai empurrar a fibra contra, ela vai tocar exatamente ali. Inclusive, se tiver um grão de areia aqui no meio, quando você apertar o conector contra, pode quebrar a fibra ali, trincar ela aqui e dar uma perda maior ainda. Então, qualquer momento que você desconecta a fibra daqui e encosta nela ou larga ela de lado, deixa um tempo aberto e vai conectar de volta, tem que ser limpo tanto a interface do dispositivo quanto a própria fibra. Senão você está sujeito sempre a ter uma perda de desempenho. Todos os dispositivos e todos os cabos já vêm com tampinhas de fábrica. E essas tampinhas só devem ser removidas no momento de efetivamente conectar o cabo. Não é legal você encontrar o dispositivo aberto aqui simplesmente pegando poeira. Cabo metálico, não é tão sensível, deixa pegar poeira, não tem problema nenhum. Eles não vão vir com capinhas de fábrica. Cabos óticos sim, todos os dispositivos vão vir com capinhas e todos os cabos, se a gente observar bem aqui, ó, na ilustração, esses cabos aqui estão com capinhas, ó, na ponta. São as capinhas brancas, plásticas, pequenininhas. Uma vez que ele for instalado, descarta, joga fora essa capinha. Aqui eles estão sem a capa, só mostrando a parte realmente da capa, da casca da fibra e a fibra no centro. Então tem uma grande preocupação com sujeira aí. Porque olha, um grão de poeira de 10 micrômetros é bem comum. Ele está suspenso no ar. É uma pluma de roupa que se estiver suspensa no ar, você desconectou, conectou de novo, está sujo. Eu sugiro para vocês logo em seguida agora, nós estamos encerrando a aula por aqui, assistir essa sequência de vídeos que tem aqui embaixo. Por que elas têm? Aqui um cara fala sobre os cuidados que tem, repete um pouco do que eu falei, mas fala uma questão sobre os cuidados de limpeza dos conectores. E aqui o cara faz exatamente esses testes que eu acabei de falar para vocês ali. Ele mostra como é que estão os conectores, com um microscópio desse, como eu disse, que consegue observar de perto os conectores, mostra a sujeira que está ali. Mostra que o conector, apesar de aparentar estar limpo, ou um conector mesmo que já veio da fábrica, você tirou a tampinha dele e já está sujo ali. De fábrica, ele mostra como é feito em detalhes a limpeza. E, por toda essa preocupação, entenderam? Eu, inclusive, já fiz um experimento na prática. Quando a gente tem a possibilidade de fazer as aulas práticas, a gente vai para o laboratório e faz umas emendas de fibra ótica e pega uns conectores. Eu pedi para o aluno limpar ao máximo as mãos dele, o máximo que ele pudesse, e tocar na ponta de um conector. A gente olhou ele antes, ele estava aproximadamente assim, e só do fato dele tocar, ficou assim. Apesar dele achar que a mão dele estava super limpa. Porque tem gordura, tem umidade e gruda partículas de sujeira na própria impressão digital e fica ali no cabo. Então a última coisa a fazer antes de conectar o cabo é limpar ele e imediatamente conectar no dispositivo. Também o método de emenda, quando você rompe um cabo ou quando você vai botar um cabo conectorizado na ponta, você já pode comprar um cabo que é um cabo de 20 centímetros com conector feito na ponta já. Você vai fazer uma emenda, então, na ponta desse cabo. Esse cabo que eu falei que já tem um conector na ponta se chama pigtail. Você vai ter que desencapar a fibra e fazer uma série de passos para que aqueles duas pontas de fibra, eu vou adiantar aqui para o passo que isso é mostrado no vídeo, elas sejam fundidas e sejam emendadas com perfeição no meio. Aqui mesmo, ó, durante o vídeo, a máquina, que é uma máquina com alto grau de automatização, ela mostra um vídeo bem focado de como são aproximadas as duas pontas e por meio de um arco elétrico elas são fundidas e o vidro se emenda. Mas para isso tem todo um procedimento de expor a fibra, tirar aquela capa em volta, limpar ela e cortar para que ela fique exatamente reta, essas duas superfícies aqui. Simplesmente torcer ela ou cortar com um alicate não vai deixar ela reta dessa forma. Então tem um dispositivo específico para se fazer essa clivagem, esse corte que vai deixar ela absolutamente reta na ponta, para que possa ser emendada. Então assistam esse vídeo com calma, que mostra uma série de procedimentos, é bem interessante. É interessante que vocês conheçam e saber que isso existe. E não é um bicho de 7 cabeças. No final é aplicado também um protetor de emenda, que é por fora do cabo, por fora do núcleo da fibra, como agora ela ficou exposta, ela é mecanicamente muito sensível, então é aplicada uma proteção, uma nova capa em torno dela. A alternativa a isso de fazer uma emenda, uma fusão num pedaço de fibra pré-conectorizado, geralmente tem um desempenho mais alto, causa menos perda de sinal, pode-se fazer a aplicação de conectores de campo. Que esse aqui, provavelmente, Bruno, se tu viu instalar em fibra ótica aí, tu viu o instalador fazer.
exemplo, essas redes passivas e que vão até em casa, o procedimento de conectorização tem a ver com simplesmente tirar o cabo guia, que é um pedaço de cabo metálico que acompanha a fibra, desencapar um tamanho correto de fibra. Ele bota aqui no gabarito para dar a medida correta que o conector precisa de fibra desencapada e depois de fibra cortada. Ele remove aquelas capas externas todas lá, o tubo luz aquele, a capa externa. E esse é a máquina aquela que faz a quebra da fibra para que a superfície na frente dela fique absolutamente reta, perpendicular. E nesse momento ele já limpou ela anteriormente, né? Então já não tem resquício de gordura ou sujeira aqui em volta dela antes de ele cortar mesmo. E esse conector de campo ele é feito simplesmente pela inserção da fibra ali dentro. Ele tem uma espécie de um funil ali que vai levar a fibra até uma parte que tem uma quantidade pequena de gel e que vai acoplar para que todo o sinal óptico passe por ali. Mas ainda assim, esse conector, apesar de ele ser fácil, ser barato, considerando como unidade só, né? Considerando que não precisa de uma máquina para fazer esse procedimento também. No caso do conector SC aqui ele fez. Ele é bastante utilizado porque é rápido de fazer, é barato, é bastante confiável, mas ele causa uma perda de sinal maior, em geral, do que fazer uma emenda por esse processo aqui pré-conectorizado. Vou deixar para vocês aqui assistir esses vídeos então em seguida. E aqui embaixo eu botei umas ilustrações aqui falando sobre os equipamentos que são utilizados geralmente para teste e medida de desempenho. Que são o medidor de potência, que eu acho que foi isso, Bruno, que tu comentou que o técnico verificou se chegava a potência suficiente do lado de cada fibra no receptor, quer dizer que não tem grande perda. Ele vai dar uma medida de potência recebida, mas ele só dá uma medida, você não consegue identificar onde está ocorrendo a perda de potência. O que você consegue com um certificador tipo OLTS, que vai dizer e vai estimar, ele gera um sinal para o cabo e observa o reflexo, para estimar onde estão as perdas de potência de luz no meio do caminho. Ou então, um dispositivo mais completo, que é tipo OTDR, que é um reflectrômetro no domínio do tempo, que ele gera pulsos de luz no cabo e observa porque cada falha que tiver no meio do cabo, uma fração de luz pode ser refletida. E ele dá um gráfico nesse formato, olha só. O que a gente consegue perceber aqui é que no eixo horizontal a gente tem a distância, 1.200 metros aqui no caso. E aqui, o que o equipamento estimou de perda. Porque a cada conector que tem no cabo, ele tem uma quantidade de luz refletida e uma perda. E essa inclinação aqui constante mostra que tem uma perda no próprio cabo. E essa é uma perda normal. Sempre esse gráfico vai ter uma perda que vai baixando a potência do sinal levemente porque tem uma atenuação no próprio cabo. E isso aqui, olha só, um pequeno degrauzinho, pode indicar tanto o conector como uma curvatura excessiva do cabo, que causou um pouco de perda a mais de sinal. O que é interessante para nós aqui? Esse equipamento dá mais informação do que só a perda total, que é o medidor simples lá dá, mas ele nos dá informação de qual a distância em que esse evento ocorre. Por meio dessa distância, você consegue ir diretamente ao ponto e tentar resolver o problema naquele ponto do cabo. Esse medidor simples, ele não consegue diferenciar, por exemplo, se a perda está no próprio conector que você acabou de fazer ou se está a 200 metros na rua, no cabo. Esse aqui você consegue ver exatamente o evento que causou a perda de sinal e onde é que ele está. Aqui, por exemplo, que eu comentei que pode ser uma curvatura, você pode medir simplesmente, o equipamento vai dar a distância que aquilo ocorre, você estima pela leitura do cabo, que é marcado metro a metro, o cabo tem uma numeração ali, e você consegue identificar onde é que está esse problema e de repente resolver ele diretamente. Esse exemplo aqui, ó, ele ilustra bem certinho. Ó. Aqui tem um conector, está identificado por esse evento aqui na tela exibida do OTDR. Aqui foi uma emenda, ó, Fusion Splice, é uma fusão de fibra que deu um pouco de perda. Aqui é outro tipo de emenda, Mechanical Splice. Não sei exatamente o que é isso aqui, pode ser dois conectores simplesmente ligados um no outro, 900 metros. E aqui é o final, a outra ponta do cabo, o limite. Porque aqui, depois disso, ó, ele tem uma grande perda de sinal, quer dizer que daqui para cá não passou mais nada. Então aqui é a outra ponta do fio que fica do outro lado. E aqui você pode fazer medidas tanto de poucos metros quanto até centenas de quilômetros, com o mesmo equipamento na ponta, e ele vai dar o perfil ao longo de centenas de quilômetros de qual foi a perda de sinal ao longo desse cabo. Eu acho que ficamos por aí. Foi bastante conteúdo pela parte de
cabeamento de fibra ótica hoje e a gente vai dar uma retomada na próxima